Acredito que a da mesa era a mais trabalhosa. Não difícil, mas trabalhosa, né? Bem chatinha de fazer. Bota o nervosismo ali na brincadeira, já era, né? Dá uma olhada em questãozinha chata da mesa. Da mesa não, do banco, teoricamente, né? Questão 29. Falava o seguinte. Num banco estão apoiados 3 objetos. Uma garrafa de 0,6 kg, um vaso de flores com 0,5 kg e um sapato de 0,3 kg. A tábua do banco que sustenta os objetos é homogênea e tem massa de 1,4 kg e 2 metros de comprimento. Sabe-se que os pés do banco estão a 0,30 metros das extremidades da tábua de sustentação dos objetos. A garrafa está a 0,15 metros à esquerda do pé A. O vaso está a 0,40 metros à direita do mesmo pé. O sapato está a 20 metros à esquerda do pé B. Nessas condições, a alternativa correta, que apresenta o valor mais próximo dos módulos das forças em newtons que o pé A e o pé B fazem respectivamente para sustentar a tábua é equilíbrio de corpo extenso. É uma matéria que geralmente a gente vê mais para frente no curso, né? Por isso que a galera que está fazendo o curso extensivo e fez o vestibular no meio do ano, em algumas questões fica prejudicado, porque, né, a galera do SEMI teoricamente já teria visto isso e o pessoal de um curso extensivo ainda não. Ele deu o desenho, então eu não preciso fazer o desenho, eu já vou direto para o diagrama de corpo livre. No lugar dos pés do banco, eu vou chamar de FA a força que o pé A faz e FB a força que o pé B faz. A garrafa está à esquerda do pé A, vou chamar então de peso da garrafa. O vaso está à direita do pé A, vou chamar de peso do vaso. A própria tábua do banco tem peso, vou chamar de peso da tábua. E tem um objeto que é um sapato à esquerda do pé B do banco, vou chamar de peso do sapato. Esse é o diagrama de corpo livre do banco, com todas as forças inclusas. Para que um objeto extenso como esse esteja em equilíbrio, além da força resultante ser igual a zero, eu tenho que entender que o momento resultante também tem que ser igual a zero. Afinal, eu posso aplicar um objeto com 10 newtons para cima e 10 newtons para baixo, resultante zero, e ele não está em equilíbrio, ele está girando. Por isso que além da força resultante zero, o momento resultante também tem que ser zero, para que um corpo extenso esteja em equilíbrio. Quando eu vou calcular o momento resultante, eu preciso de um ponto de referência para calcular os braços de alavanca. E a dica é sempre buscar como ponto de referência o ponto de aplicação de uma força desconhecida. Então poderia ser tanto o ponto A quanto o ponto B. Eu vou pegar o ponto A como ponto de referência. Momento resultante em relação ao ponto A igual a zero. Como o momento mede o giro que um objeto vai executar, a capacidade de girar um objeto, eu tenho que saber se o objeto gira para um lado ou para o outro. Por isso que eu tenho que selecionar para onde que o giro é positivo, para onde que o giro é negativo. Eu sempre seleciono que anti-horário é positivo, para não ter que ficar pensando. Se tu não gosta, passa que o horário é positivo. Vai dar igual o nosso resultado, por incrível que pareça. Já que são 6 forças atuando, serão 6 momentos. A soma desses 6 momentos tem que dar 0. O momento da garrafa, o momento gerado pelo apoio A, o momento do vaso, o momento da tábua, o momento do sapato gerado pelo sapato, o momento aplicado pela força do suporte B. E aqui o momento perigoso. O aluno, antes de aprender o momento, aprendeu força. E força a gente diz que para cima é mais, para baixo é menos, ou vice-versa. Momento não. Um objeto pode ser girado para um lado ou para o outro, por uma força para cima, tá vendo? Ó? Tanto uma força para cima pode girar para um lado como para o outro objeto. Por isso, tu não pode decorar que para cima é mais, para baixo é menos, no caso dos momentos. Olha qual é a minha dica para tu colocar os sinais corretos do momento nessa equação. Pegue o objeto que está usando para escrever, finja que é o banco e segure o objeto no ponto de giro. Eu selecionei o ponto A, tá vendo? Eu não vou pegar ele aqui na esquerda, ó. Eu vou pegar ele aqui assim, mais ou menos no ponto A, tá vendo? E com a outra mão eu vou aplicar as forças. Vou aplicar o peso da garrafa à esquerda do ponto de giro. E eu te pergunto, vai ser positivo ou negativo esse giro? Obrigado. Vou aplicar a força A bem no ponto A, olha só. Está girando ali no ponto A, eu vou aplicar a força bem no ponto A. Engraçado, não gira, meu Deus, não gira!
Eu não sei se é positivo ou negativo. Oh meu Deus, o que está acontecendo? Vou pegar no ponto A e vou fazer o peso do vaso, ó. Obrigado. O mesmo ocorrerá com o peso da tábua e com o peso do sapato. Peso da tábua, sapato. Mas a força B, ó, faz girar no sentido positivo. Nesses 10 anos da vida eu vejo que a galera erra muito esses sinais. Eu fico pensando, pô, tá com preguiça de pegar uma coisa na mão e fazer win. Não pode, né, cara? Tu é obrigado a pegar a coisa e escrever o teu lápis, porra. Segura no ponto de giro e com o dedinho tu faz, cara. E aí é só obedecer, ó. Win, positivo, win, negativo. Entendeu? Então não é difícil. Só não pode ter preguiça, né, cara? Tem que pegar a coisa e escrever, win. Tem que fazer. O que é momento? Momento é força vezes braço de alavanca. O momento gerado pela garrafa é o peso da garrafa, o braço de alavanca desta força. Mais ou menos, porque eu não sei o sinal. Força A, braço de alavanca para esta força. Peso do vaso, braço de alavanca desta força. Peso da tábua, braço de alavanca. Peso do sapato, braço de alavanca. Força B, braço de alavanca. 0. O cara que já fez muito desse na vida, ele fica de saco cheio. E ele já vem pra cá. Força, distância, força, distância, força, distância, força, distância igual a 0. Claro que o diagrama bem feito é fundamental para tu saber quando é que o momento é positivo e quando é que o momento é negativo. Como é que se calcula peso? Peso é M vezes G. Como a massa da garrafa era 0,6 kg, vezes 10, que é a gravidade, 6. Ele dizia que a garrafa estava a 0,15 metros do ponto A. Então o braço de alavanca é 0,15. Mais ou menos, a força A eu não sei quanto é. E o braço de alavanca, qual é a distância da força A até o ponto A? 0. Ah, era por isso que não estava girando. É porque não tinha braço de alavanca, tá certo? O peso do vaso era meio quilo vezes 10, 5 newtons. E ele estava a 0,40 à direita do ponto A. Então é o braço de alavanca, 0,40. Peso da tábua, 1,4 kg vezes a gravidade que é 10, 14 newtons. Braço de alavanca, essa distância aqui que eu preciso saber, ó, o braço de alavanca. 2 metros era o tamanho da tábua. Então 1 metro até a metade. Tira esse 0,3 aqui que ele falou, então eu tenho 0,7. 0,7 metros. Peso do sapato, 0,3 kg vezes 10, 3 newtons. Braço de alavanca, qual é a distância do ponto A até onde o peso do sapato está aplicado? Deixa eu pensar. 2 metros. Tira 0,3 aqui e 0,3 aqui, dá 1,4 metros entre os pés. E ele falou que o sapato estava a 20 centímetros, né? A 0,20 metros à esquerda. Então 1,4 menos 0,20, 1,2. Força B vezes braço de alavanca. Como eu acabei de falar, a distância entre os pés do banco era 2 metros menos 0,3 menos 0,3, que é menos 0,6, dá 1,4. 6 vezes 15, 90, dá 0,9. Esse cara estava dando 0. 5 vezes 4, 20 com a vírgula 2. 7 vezes 4, 28 foi 2, 7, 8, 9, bota a vírgula, 9,8. 3 vezes 12, 36 com a vírgula, 3,6. Mais 1,4 FB igual a 0. 1,4 FB é igual. Esse cara com esse cara aqui, ó, vai dar menos 8,9. Menos 8,9 com menos 2 dá menos 10,9. Menos 10,9 com menos 3,6 dá menos 14,5. E menos passa para o outro lado, mais 14,5. Está multiplicando, passa dividindo. E como se não bastasse tudo o que a gente fez, se o cara tem alguma deficiência em divisão, ele não faz essa divisão. 14 vezes 1 dá 14, sobra 0, abaixo 5. Não dá. Preciso baixar um 0. 0, putz, aquele 0 antes da vírgula ali, ele tira um monte de gente da jogada, um monte mesmo. Aí abaixou o 0, aí vai dar um 3 aproximadamente. Como a força deu aproximadamente 10,3, só tem uma opção, né, que inclui essa
essa possibilidade, que é a opção D. Para calcular a força resultante, para calcular a força FA, era só dizer que a força resultante é zero, somar as forças para cima, FA mais FB, subtrair as forças para baixo da garrafa, o do vaso, o da tábua e o do sapato, e igualar a zero. Tu substituiria tudo, faltaria só o FA. E aí tu ia conseguir descobrir que o FA vale aproximadamente 17,6 newtons. Tá uma questão trabalhosa pra caramba. Nós não vimos isso no curso, era para ver isso um pouco mais adiante. Então tu ficou extremamente prejudicado comparado com alguém que já tinha visto o equilíbrio de ponto material e equilíbrio de corpo extenso. Então bem perigosa essa questão aí, uma questão que realmente era natural que vocês sentissem dificuldade. Obrigado. Questão 13. Cara, sexta-feira passada, que emocionante que foi meu dia. Um guri chega pra mim, professor, eu só estava estudando para a Olimpíada de Matemática e não consegui fazer essas 4 questões. Mas é só questão para arrancar o tampão do cérebro, cara. Das 4 eu matei 3, mas uma eu não matei. Eu estou há 10 anos dando aula em matemática, bicho. Eu não matei uma questão. Questão foda. Se tu te acha bom em matemática, baixa as provinhas da Olimpíada Brasileira de Matemática. Tu vai repensar o quão bom em matemática tu é. Certo? Procura a da questão de Fibonacci, sequência de Fibonacci. Bota lá, Olimpíada Brasileira de Matemática. Ah, que questão foda. Bonita. Se depois tu quiser a gente discute junto com ela. Vamos que vamos! Olimpíada Paulista de Física. Sempre melhorzinhas das Olimpíadas. Um fio de chumbo tem resistividade que é 8 vezes maior que aquela do alumínio. O fio de chumbo tem comprimento de 1 metro e raio de 0,01 metro. O fio de alumínio tem comprimento de 3 metros e raio de 2 centímetros. Ah, safadinho. Qual é a razão entre a resistência do fio de chumbo e do fio de alumínio? Então, peraí. A resistência do fio de chumbo é o ρ do chumbo, o L do fio de chumbo e a área do fio de chumbo, que é πr ao quadrado. Tudo do chumbo. Se eu quiser determinar a resistência do fio de alumínio, é o ρ do alumínio, resistividade, comprimento do fio de alumínio, dividido pela área da seção do fio de alumínio. No enunciado ele me disse que a resistividade do chumbo, o ρ do chumbo, é 8 vezes maior do que aquela do alumínio. É 8 vezes a resistividade do alumínio. Então vamos ver com uma expressão para calcular a resistividade do fio de chumbo. O ρ eu vou substituir por 8 vezes o ρ do alumínio. O comprimento do fio de chumbo era 1 metro. E como o raio era 0,01, eu vou colocar aqui 10 na menos 2 ao quadrado. Assim eu obtive uma expressão para a resistência elétrica do fio de chumbo. 10 na menos 2 ao quadrado é 10 na menos 4, eu poderia passar para cima. Ficaria 8 vezes 10 na 4, ρ do alumínio sobre π. Vamos calcular a resistência elétrica do fio de alumínio. O ρ do alumínio eu vou manter, porque eu já substituí o ρ do chumbo por 8 vezes o ρ do alumínio. O tamanho do fio de alumínio, ele falou que era 3 metros, vou colocar 3. E ele disse que, safadinho, que o raio era 2 centímetros. Não! É 2 vezes 10 na menos 2 metros. Passei para metro. Como o raio é ao quadrado, 2 vezes 10 na menos 2 ao quadrado. A resistência elétrica do fio de alumínio ficou 2 vezes 2, 4. Ficou 3 quartos. 10 na menos 4 passa para cima. 10 na 4. ρ do alumínio sobre π. O que ele pediu? Ele pediu a razão entre a resistência do fio de chumbo e do fio de alumínio. Ele está querendo que eu divida a resistência obtida para o fio de chumbo pela resistência obtida para o fio de alumínio. Fio de chumbo, 8 vezes 10 na 4 ρ do alumínio sobre π. Fio de alumínio, 3 vezes 10 na 4 ρ do alumínio sobre 4π. Divisão de fração é a primeira.
Obrigado. Invertendo a segunda. Pi dividido por pi dá 1. Rho do alumínio dividido por rho do alumínio dá 1. 10.000 dividido por 10.000 dá 1. Sobrou 4 vezes 8, 32 terços. Sobrou 32 terços, que é a letrinha B. Bem legalzinha a questão. Show, muito obrigado. Um prazer. 31, vamos que bela manhã. Esse friozinho, né? É mais gostoso que estudar física nesse friozinho.